A grande comissão, o propósito eterno de Deus. Vocês sabem o que é o grande comissão, né? O que é o grande comissão? Vai em toda a terra e prega o evangelho. Nós entendemos isso como a grande comissão que Deus deu. Mas muitas pessoas não pensaram tanto, não pararam para reconhecer que essa comissão não começou em Mateus quando Jesus ressuscitou. Na verdade, a grande comissão começou lá no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Como assim? Vamos ler esse texto juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. E essa pregação eu gosto de fazer mais, pregar através de um texto, mas essa pregação hoje vai ser mais temática. Então a gente vai olhar um panorama da Bíblia para seguir esse tema que está dado aqui no primeiro capítulo da Bíblia. Então Gênesis 1, versículo 26 a 31. E Deus disse: façamos a ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, a primeira parte desse versículo, nós vemos que somos criados na imagem de Deus. Nós vemos antes nos versículos anteriores que Deus acabou de criar toda a criação, os céus e a terra. Deus criou todos os animais. Ele criou tudo. Mas depois que Ele criou esses animais, Ele não falou: olha, vamos fazer animais em nossa imagem e semelhança. Não, essa foi somente homens que foi criado na imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos já que Deus teve um propósito maior e diferente para homens do que o restante da criação. Então, continuando no versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Algumas coisas nesse versículo. Vamos terminar primeiro, versículo 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que de semente, isso servirá de alimento para vocês. Versículo 30. E para todos os animais da terra, todas as aves, todos os céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, algumas observações sobre esse texto. Aqui, especialmente em versículo 28, Deus fala um pouco sobre o propósito. Ele deu uma ordem, né? Ele deu uma comissão, que eu vou chamar essa aqui a grande comissão, parecido com a grande comissão que Deus vai dar para a sua igreja lá no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus. Em versículo 8 nós lemos mais uma vez: Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Essa primeira palavra aqui para encher a terra, a palavra grega usada
na Septuaginta, a tradução do hebraico para grego, a palavra que está usada significa encher completamente ou saturar. Então observe aqui, Deus nunca teve a intenção do que a humanidade permanece naquela pequenina jardim de Adão e Eva. Você já pensou sobre isso? Deus criou esse paraíso para Adão e Eva, colocou eles no lugar perfeito, absolutamente perfeito. Mas Ele deu uma ordem: espalhar-se sobre a terra, encher a terra completamente. Interessante, né? Porque o jardim era pequeno. Nunca foi a intenção de Deus que Adão e Eva e sua descendência permanecia no jardim de Adão e Eva, naquele pequenino jardim, mas que eles encher completamente a terra. E outra palavra grego aqui que eu quero chamar a atenção, quando ele fala sujeito, eles vão sujeitar a terra. Essa tem essa ideia para carregar o significado de trazer algo sob controle, ou exercer autoridade ou domínio. Então olha aqui, Deus estava desejando desde o início que Adão e Eva expandir o jardim. O jardim já foi perfeito, Deus já plantou, já fez tudo isso. Adão e Eva foi colocado para cuidar, não foi? Mas olha aqui, para espalhar sobre a terra inteira, para encher a terra inteira, o jardim também tem que ser expandido. Então, o parte do terra que não era do jardim precisava ser o quê? Dominado. Precisa ser trabalhado e colocado em submissão para se tornar um jardim também. Outra palavra nós vemos nesse versículo que é domínio. A palavra grega para domínio é a palavra que significa governar, liderar ou administrar. Então Deus sempre teve esse desejo. Antes do pecado entrou no mundo, Deus teve o desejo que Adão e Eva ia expandir um jardim sobre a terra inteira e governar e cuidar de todo. Não somente a pequenina jardim que Deus criou, mas o maior jardim que seria a terra inteira. Então isso é incrível, porque às vezes quando a gente dá atenção no início, aos primeiros capítulos da Bíblia, realmente são a base de tudo o que vai seguir. Muitas vezes a gente lê o restante da Bíblia e nem percebe que está seguindo o mesmo tema que foi no primeiro capítulo. Mas Deus é um ator incrível. Como qualquer ator bom, ele escreve já no início do livro, ele já está preparando a cena, Ele já está preparando a história que vai acontecer depois. Então nós vemos essa ideia. E por que eu quero chamar tanto a atenção para esse fato que Deus desejou desde o início que toda a terra se tornasse um jardim e se colocado embaixo do controle, ser gerenciado para a glória de Deus. Por quê? A primeira coisa, Adão e Eva, nós falamos que foi criado na imagem de Deus. Eles foram criados para estar em relacionamento com Deus. Então, se isso acontece, a terra inteira vai ser cheia da imagem e glória de Deus. O desejo de Deus, desde o início, é que a terra seja cheia de sua glória. Claro que a criação reflete a glória de Deus. Os estrelas estão mostrando a glória de Deus, não é? Os animais estão mostrando a glória de Deus. Mas eles não foram criados na imagem e semelhança de Deus. Então tem um sentido maior ainda, que Deus quer que a terra enche com sua glória, e não é somente através dos humanos. É especialmente e principalmente através de seres humanos e criados
na imagem de Deus. Então isso só para falar, só para resumir mais uma vez. Então essa ordem que Deus deu no jardim revela esse negócio aqui profundo. O jardim do Éden foram feitos para se expandir e eles deveriam encher toda a terra com a glória de Deus. Os animais foram criados e dados para o homem, mas o homem é para Deus. Todas as coisas são para Deus. Nós falamos e cantamos isso hoje, né? Mas quando Deus criou os animais e deu para os homens, o plano que o homem vai experimentar com a bondade de Deus, eles vão experimentar como Deus criou todas essas coisas e colocou embaixo dele, e eles vão glorificar Deus, o Criador que deu essas coisas. Ele vai receber toda a glória porque Ele criou. E o fato que nós temos domínio, né? Essa é uma coisa que Deus fez. Deus governa o universo. Deus governa todas as coisas. E Ele está dizendo para o homem para governar. Incrível, né? Um aspecto do fato que estamos criando a imagem de Deus é que temos essa habilidade, esse propósito para governar e administrar, mas embaixo de Deus. Como Deus governa a terra, Ele colocou nós para governar embaixo dele. Então a gente vai ver esses mesmos elementos quando nós continuamos na Bíblia. Então, esse primeiro ponto aqui, né, foi a comissão no jardim. Nós vemos que esse propósito foi para o jardim expandir, e fazendo isso nós enchemos a terra com sua glória. Mas o segundo ponto aqui, eu quero destacar para vocês hoje, é que essa missão sobreviveu à queda. Quando o pecado entrou no mundo, Deus nunca falou, ok, agora acabou o plano. Agora o plano B. Deus, você entende que Deus é soberano? Nós lemos de Jó hoje, né? Ele está governando as coisas além do que podemos imaginar. Você acha que Deus errou e fala, eita, meu plano A não deu certo, mas agora eu vou fazer plano B. Eu estou dizendo que Deus queria o homem pecar? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que independente do fato que o homem pecou, Deus vai completar plano A. Deus nunca falta em cumprir seus planos. Nós cantamos isso hoje, né? Que na primeira música nós cantamos que Deus estava antes da criação com a eternidade em suas mãos. Você sabe que a Bíblia fala que Jesus foi predestinado para morrer antes da fundação do mundo? Esse não foi um plano B, esse foi plano A. Deus vai cumprir, Ele sabendo todas as coisas, vai completar plano A, qualquer jeito, independente. Na verdade, sabia exatamente a maneira em qual Ele cumpria esse plano. Então Ele não foi derrotado pela queda de homem. Na verdade, você conhece, eu coloquei o versículo aqui, desculpa, eu botei uma slide para trás, Alex, eu botei no lugar errado. Nós sabemos que quando o homem caiu, então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? Você pode imaginar, né? Deus está, essa expressão é que Deus está muito triste. Olha o dano que você fez. O que você fez? Isso vai gerar uma consequência. Isso vai gerar mal. A mulher respondeu, o serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará
sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, o descendente é Cristo. Este lhe ferirei a cabeça e você lhe ferirei o calcanhar. Então olha aqui, Deus deu uma maldição para o diabo. Ele fala para Eva, o que você fez? Mas Deus nunca deu uma maldição para Adão e Eva. Depois disso ele vai dar uma maldição para a terra. Olha aqui, seu trabalho para expandir esse jardim vai ser mais difícil. E também qual foi a outra parte da ordem? Multiplicar. Olha aqui, Eva tem que multiplicar, ter mais bebês. Essa vai ser mais difícil. Por causa de pecado, nosso trabalho é mais difícil. Dando luz não é fácil. As mulheres aqui, Andrés e Alex podem dizer, Lisete também, todo mundo que já teve filha, esse não é um processo fácil. E homens para trabalhar e dominar a terra também não é fácil, né? Quem é fazendeiros são alguns dos trabalhadores mais duro que existe, né? Eles trabalham duro para produzir. Não vai ser fácil. Então olha aqui, o que você fez? Deus falou para Eva, o que você fez? Por quê? Porque você vai fazer uma consequência onde vai ser muito mais difícil para cumprir essa tarefa. Mas Deus nunca desistiu com essa tarefa. Pelo contrário, Ele deu uma maldição para o diabo. Disse que seria mais difícil, mas nunca deu uma maldição para o homem. Ele profetizou que alguém vai chegar que vai destruir a obra do diabo. Esse pecado, essa morte, essa dificuldade em cumprir o plano de Deus. Deus vai fazer um remédio para essa situação, já profetizado. Então a missão sofreu a queda. Como sabemos isso? Em Gênesis 9, capítulo 1, você sabe que pecado continuou a espalhar sobre a terra. Até cada pensamento de homem foi mal continuamente. Deus negou, ele ficou tão triste e usou essa expressão que ele negou que ele criou o homem. Mas lembra, Deus sabia. Cristo foi predestinado antes do mundo. Mas isso não muda a tristeza que Deus sentia com o queda de homem. Deus destruiu o mundo inteiro. Ele falou, eu vou começar de novo através de Noé. Mas Ele preservou Noé e sua família. Ele preservou o remanente. E essa família agora, Ele vai dar a mesma ordem. Ele falou, agora plano B. Deixe-me dar outra ordem para você. Não, o que Ele falou para Adão e Eva? Deus abençoa Noé. Desculpa, eu falei Adão e Eva. Noé e sua esposa. Deus abençoa Noé e os seus filhos, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Vocês estão vendo que Deus nunca perdeu o alvo. Ele nunca perdeu a história. Ele já sabe a história. Já teve planejado o que ele ia cumprir com a criação. E ele nunca perdeu o alvo. Gênesis 9, 7. Mas sejam fecundos. Ele repete de novo no versículo 7. Mas sejam fecundos, multipliquem-se, povoam a terra e multiplicam-se sobre ela. E ele também nesse capítulo, sabe que tem mais uma coisa que ele vai falar de novo, parecido com o capítulo 1. O homem foi criado à imagem de Deus. Ele repete esse facto. Quando ele fala, olha, agora se alguém cometer assassino, ele precisa morrer. Por quê? Porque Deus instituiu a pena de morte nesse capítulo. Porque o homem foi criado na imagem de Deus. O plano não mudou. O homem vai encher a terra com a imagem dele. E esse plano, para fazer isso, ele vai cumprir. Então o homem nem queria fazer, Deus precisava confundir as línguas para que o homem multiplicar e espalhar, realmente espalhar sobre a terra. Então Deus confundiu as línguas.
no próximo capítulo, capítulo 11, 2 capítulos para frente. Mas o homem começou a multiplicar, espalhando a imagem de Deus, mas o homem fica longe de Deus em muitos aspectos. Ele não estava seguindo Deus. Mas Deus continuou com sua promessa. Ele chamou Abraão e ele criou uma nação. Ele falou: através dessa nação, eu vou restaurar essa promessa que eu fiz. Eu vou completar meu plano. Ele chamou Abraão e criou o povo, uma nação chamada Israel. E Israel, depois de escravidão para 400 anos, foi liberto pelo Moisés. E Moisés revelou a lei de Deus para seu povo Israel. Mas esse povo era muito desobediente. Mas uma coisa incrível, no meio de desobediência, e Deus estava irado com um povo do deserto, irado com Israel. Moisés está fazendo intercessão, e Deus jurou que ele vai disciplinar esse povo rebelde, desobediente. E ele jurou pela uma coisa que é muito incrível, muito interessante. Eu lembro lendo Números. Números é o livro da Bíblia que você está lendo e chega uma coisa que você vai parar e leva surpresa. Ele falou, ok? Presta atenção para esse versículo aqui, Números 14, 21. Porém, tal certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Deus está bravo com Israel, e ele jura pelo fato que seu plano A vai ser cumprido ainda. Incrível, não é? Plano A de Deus vai ser cumprido, ele jura pelo esse fato. Mesmo em sua ira, ele jura que ele vai cumprir. Os profetas, ponto 4, os profetas ecoaram esse mesmo plano. Abacuque 2,14 fala o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha aqui, conhecimento. Olha aqui, conhecimento significa o quê? Pessoas têm que conhecer Deus. Como Deus vai espalhar sua glória sobre a terra? Através de pessoas conhecendo Ele, conhecendo sua palavra, conhecendo Ele pessoalmente. Nós vamos ver através do Espírito Santo. Isaías 11, 9, a profeta Isaías falou a mesma promessa. Não se fará mal, nem dano a alguém em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar? Completamente, né? Completamente. Deus está anunciando através das profetas que Gênesis 1 vai ser cumprido ainda. Salmos 22. Esse é um salmo messiânico. Não sei, eu sei que meu português é ruim. Messiânico. Esse salmo, o salmo messiânico é um salmo que profetiza do Messias, Jesus. Esse é um salmo messiânico muito poderoso, que fala muita coisa de Jesus. E depois disso, em versículo 27, ele fala: os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e Ele que governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida.
Então, depois, nessa salmo, depois profetizando de Jesus, ele está dizendo que todos os confins da terra vai virar a Deus. Todas as famílias, todas as nações vai reconhecer. Lembra o que foi profetizado pelo Isaías e pelo Habacuque? Que conhecimento do Senhor vai encher a terra completamente, como água como o mar, sem um lugar onde não chegou esse conhecimento. Continuando no versículo 30, a posteridade o servirá e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Olha aqui. Você está vendo essa história de Gênesis 1? Os paralelos aqui nesse texto aqui. Essa ideia que, olha aqui, todos vão reconhecer, né, a obra de Deus. Eles vão vir a Ele. Eles vão falar, vão proclamar uns aos outros sua glória. O quinto ponto. O plano vem por meio do reino do Filho. Em Salmo 2, nós temos uma dica em como esse plano vai ser cumprido. Vou ler versículos 7 a 12. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E preste atenção para o versículo 8. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua posição. Lembra, a glória do Senhor vai encher a terra. Então agora, Deus está falando para o filho: olha, peça para as nações e cada parte da terra, até o final da terra, eu vou dar para você. Como uma vara de ferro, você as quebrará e a despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, o rei, sejam prudentes, deixem-se avertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não perecem no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Percebe uma coisa nessa salmo. Jesus vai ter cada parte da terra. E ele vai julgar as nações. Então as nações são advertidos, dizendo: olha aqui, beija o filho, porque ele agora está no trono reinando. Nós vivemos num mundo que não acredita nisso mais. Eu estou triste para dizer, mas a maioria das igrejas nem acredita mais nessa promessa. Eles acreditam, vão dizer que acredita, mas vão dizer o quê? Olha, não pode falar política da igreja. Mas minha Bíblia diz o quê? Reis, preste atenção para o filho. Ou sua nação vai ser julgado, vai ser destruído. O texto não diz isso? Nós vivemos na sociedade que diz: as coisas vão continuar mal até o final, depois a gente vai para o céu. Mas esse capítulo está profetizando uma coisa diferente, que ele vai continuar quebrando as nações até conhecimento do Senhor chega até os confins da terra, até sua glória encher a terra. Uma nação que não segue Deus, que continua na rebelião. O que vai acontecer com essa nação? O que aconteceu com Roma quando eles ficam muito perversos e corruptos? Destruiu. Sabe o que continuou? A igreja. Sabe o que vai continuar acontecendo com todas as nações que continuam em rebelião? Ele vai quebrar. Mas sabe o que vai permanecer? O reino de Jesus. Ele vai continuar trabalhando até o final da terra ter conhecimento do Senhor.
Isaías 42 fala isso. Essa é uma profecia. A gente chama os cânticos do servo, do servo sofredor. O servo sofredor é uma frase, eu acho que vocês usam em português. Mas o servo sofredor são as profecias em Isaías que referem a Jesus. E o que ele fala? Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Olha essa imagem. Deus não vai descansar até quando? Segundo o texto, Deus não vai descansar. O Filho, né, Jesus, ele não vai descansar até ele fez o quê? Até ele estabeleça justiça na terra. E olha essa imagem. Essas terras mais distantes estão esperando o quê? A lei de Deus chegar lá e transformar aquela sociedade. Você acredita que cada sociedade nessa terra precisa ser alcançada com a palavra de Deus para transformar a sociedade? Você acredita isso sobre o Brasil? Você acredita que o Brasil precisa ser transformado pela palavra de Deus? As leis que não são segundo a lei de Deus precisam mudar. A igreja age como esse é o facto. Os pastores pregam como isso é verdade ou não? Porque eu senti que não. Eu senti que Deus está prometendo muita coisa e Ele revelou seu plano e a gente está 1000 passos por trás, escondendo no canto, como a gente não tem como fazer nada. Nós não temos como fazer nada, mas Deus vai cumprir seu plano. Ele está procurando pessoas para levantar e levar sua justiça até o final da terra, através do Evangelho. Então chegamos no Novo Testamento e nós vemos como Deus vai cumprir esse grande plano de Gênesis 1. Agora chegamos na grande comissão, que nós conhecemos como a grande comissão. Mateus 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Todo. Ele tem todo o poder sobre toda a terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em seu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até o final da época, até a volta de Cristo, Jesus vai permanecer com sua igreja fazendo essa missão. Qual foi a missão? Fazendo discípulos de todas as nações. Voltando para Salmo 2. O pai falou para o filho o quê? Pede e eu vou te dar as nações como sua herança. Eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus pediu para as nações, sim ou não? Ele está falando para a sua igreja: vai, pega as nações. Ele está pedindo para as nações. Ele não esqueceu pedir para as nações. Ele pediu ao Pai. Ele falou: agora todo o poder é meu. Vai, toma. Isso é a grande comissão. Leva minha glória para o final da terra. Leva minha palavra até o final da terra. As pessoas estão desesperadas, esperando a lei chegar para ser transformados. E a gente vive muitas vezes como covardes, como o Evangelho vai falhar em seu propósito. Só poucos vão ser salvos e depois tudo vai para o inferno, mas graças a Deus sou salvo, eu vou sobreviver. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é vitória. Atos 1:8, versículo também famoso como a grande comissão. Mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Confins da terra é onde está esperando a lei de Deus chegar. Isaías 42. A confins da terra, o que Deus profetizou vai ser cheio da glória e conhecimento do Senhor. Então o sucesso é prometido. Ponto 7. O sucesso é prometido. Você sabe o versículo do Antigo Testamento mais referenciado no Novo Testamento é esse versículo, Salmo 110, 1. Meus filhos deveriam saber, porque eu falei isso muito, né? Filhos, Salmo 110, 1 é o versículo que está referenciado muitas vezes no Novo Testamento. Se é referenciado muito, eu acho que é uma coisa muito importante, né? É um tema que Deus quer deixar muito claro em sua palavra. Qual tema Deus quer destacar para nós no Novo Testamento? Vamos ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponho a seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Jesus vai continuar reinando até quando? Quando Jesus ressuscitou, ele sentou no lado direito do Pai. Ele está reinando. Ele vai continuar reinando até quando? Segundo esse texto, ele vai continuar reinando até todo está sujeito a ele. Nós cantamos isso hoje na última música, né? Até ele entregar o princípio e fim. Nós esperamos que tudo vai ser sujeito a ele. Tudo vai ser entregado a Jesus. Efésios 1, 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, em cima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. E qual é o seu corpo? Plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós cantamos muitas verdades aqui, essas músicas que nós cantamos sobre o domínio e poder de Cristo sobre a terra. Hebreus 10, 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí e diante até quando? Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus 2:8. Esse versículo é interessante. Ele referencia esse mesmo versículo, Salmo 110:1, mas ele fala uma coisa interessante. Presta atenção. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas ele sujeitas. É um processo que está acontecendo. Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Jesus, mas está no processo agora, continuando sujeitando as coisas, passo por passo. 1 Coríntios 15, 25 fala: porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então é necessário que ele continue no céu e não voltar para a terra
até ele estar terminado com esse processo. Eu não posso dizer quando esse processo terminar, só Deus sabe isso, né? Ele sabe quando ele completou esse processo, mas ele falou que ele vai completar antes que ele volta. 8. E finalmente, esse último ponto aqui. Nós participamos no reino. Lembra, o plano inicial foi para Adão e Eva fazer parte em espalhando a glória de Deus sobre a terra. Adão e Eva e sua descendência. Então nós vemos no Novo Testamento que essa vai ser cumprido através de Jesus. Mas Ele usa nós para fazer isso. Ele venceu, né, como o segundo Adão, ele venceu. Mas sabe, quando através de fé em Jesus, através de nossa confiança no nosso Redentor, nós participamos nessa vitória juntos com Ele. Nós participamos, nós completamos esse plano juntos com Ele, por causa de sua vitória. Então assim a gente cumpre a missão de Gênesis 1 através de Jesus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Olha aqui. Deus nos reconciliou, Ele restaurou o relacionamento entre homem e Deus. E agora Ele nos deu o ministério para fazer a mesma coisa. O ministério de reconciliação, que é continuar restaurando as coisas entre Deus e homem. Nós fazemos isso através do Evangelho, pregando a palavra de Deus. Disciplina na igreja, aconselhamento bíblico. Olha, irmão, segue Deus. Deus está reconciliando todas as coisas. E nós fazemos parte nesse ministério de reconciliação. Isaías 2:4. Ele julgará entre as nações e decidirá a favor de muitos povos. Ele converterá as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem mais aprenderá a guerrear. Olha a profecia, o que vai acontecer no reino do Messias. Deus deseja que paz chegue na terra. Você sabe, nós cantamos isso na nossa música, né? O menino nasceu. Essa profecia de Isaías 9, que não vai ter um limite da aumentação de paz na terra. Mas a gente veja muita violência, a gente veja muita guerra. Deus errou em sua promessa, em sua profecia. A gente vai descontar e diz que essa só é uma metáfora, não vai acontecer de nenhuma forma. Ou a gente vai acreditar que Deus vai continuar levando o Evangelho, para que o Evangelho pode ensinar as nações paz. Isaías 65, 20. Nunca mais haverá ali um jovem de poucos dias, nem um velho que não complete os seus dias, pois o jovem morrerá aos 100 anos, e o pecador aos 100 anos será amaldiçoado. Olha aqui, os pecadores vão começar a viver mais tempo. Quando essa foi escrita, eles não viveram muito tempo, mas até algumas centenas de anos atrás, pessoas moraram na média de 50 anos. Se chega a 70 é bom. Algumas chegaram longo, mas não foi tão comum. O estado de vida não era tão bom que pessoas moraram tanto tempo. Mas vai acontecer durante o reino de Jesus, em um momento onde pessoas estão morando até 100 anos. Profecia interessante, né? E essa é uma coisa que não é somente uma coisa random, que por acaso o homem vai aumentar a vida. Essa aqui é voltando para o estado original
jardim, onde eles moraram mais tempo de vida. 100 anos não é 900 anos, eu sei disso, mas o autor está querendo que nós entendemos que em jardim, vida foi diminuída depois do pecado, mas com o reino de Deus, quando o bênção de Deus vem através de suas leis, essa vai ter um efeito oposto na maldição. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é na forma absoluta, mas o efeito vai ser um reverso da maldição. A gente cantava isso nas músicas de Natal. A gente canta em inglês, Joy to the world. Todo mundo conhece isso, né? Um verso que fala, não mais permitir pecado e tristeza crescer. Não mais permitir que pecado e tristeza crescer. Nem espinhos infestar a terra. Olha aqui. Ele está entendendo que o Evangelho vai ser um reverso da maldição. Não mais deixar espinhos infestar a terra. Por quê? Ele vem para manifestar suas glórias até o final da maldição, até o final da terra. Eles cantam. Então, às vezes, alguns desses atores das músicas antigas teve muito conhecimento que às vezes eu não vejo tanto na igreja hoje, ligando essa tema de Adão e Eva até o final do jardim, da comissão do jardim, até a conquista de Cristo. 2 Coríntios 3:18, estou concluindo aqui, fica comigo um pouco mais tempo. E todos nós com o resto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que vai encher a terra? A glória do Senhor. Como Ele vai fazer isso? Através de Cristo, nós estamos enchidos com a glória de Deus. João 17:22, ou é quando Jesus fez isso. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus nos dá a sua glória. O Espírito Santo em você e eu, o maior milagre, não é? Deus em nós, a glória de Deus manifestado dentro de um pecador como? Mas nós temos esse privilégio para ser espelhos da glória de Deus. Que Deus coloca a sua glória refletindo em nós para o mundo. Para que a glória de Deus espalhasse sobre a terra. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdocial, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos agora um povo que representa Deus, que reflete a Deus às nações, sacerdotes, pessoas que fez intercessão para as nações. Servimos no templo santo de Deus. 2 Timóteo 2:12, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos também, Ele nos negará. Então olha aqui, como você vai ter domínio sobre a terra? Você compartilhar no reino de domínio de Jesus. Você reina com Ele. Romanos 8:17, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoam a terra. Não, botei o versículo errado aqui, desculpa. Romanos 8:17. Slide, errei. Mas tudo bem. Romanos 8:17.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, resumindo aqui, né, paraíso restaurado do jardim, nós vemos através de Jesus a comunhão de Deus restaurado, como foi lá no início do jardim. A comunhão está restaurada, o véu foi rasgado, a separação entre Deus e homem foi remediada, a maldição sobre a criação foi remediada. Agora, Deus quer que seu povo leve suas leis justas, trabalhar para que a terra pode se tornar um jardim de novo. Quando Deus abençoar nosso trabalho, mesmo que temos pecado ainda, mas quando Deus abençoar nosso terreno, nossa nação, a nação se tornar abençoada, a idade de pessoas aumenta, paz aumenta, nós vivemos melhor, porque a lei de Deus é bom, e a bênção de Deus salva aquelas que beijam o Filho. Que não beija o Filho não vai ter essas bênçãos. O Evangelho alcança os confins da terra. A gente viu isso, né? Foi profetizado. Deus jurou que ia cumprir, vai cumprir. Ele pediu para a sua igreja ensinar a lei de Deus para todas as nações, fazer discípulos, observando todas as coisas que Ele ordenou. A gente pensa às vezes que o Evangelho é somente acredita em Jesus, só isso. Mas todas as ordens de Deus precisam ser ensinadas às nações. Isso é nosso papel. Portadores da imagem levam a glória de Deus por toda a terra. Nós vemos isso, né? Jesus nos deu glória para refletir. A glória é a glória dele. E somos criados à imagem dele, desenhados para refletir a glória dele até o final da terra. E o domínio é restaurado aos portadores da imagem por meio de Cristo. Nós somos co-herdeiros. Ele está reinando, mas nós reinamos com Ele. Então nós temos ainda a mesma ordem para ter domínio sobre a terra, igual como em Gênesis 1. Então eu espero que em sua mente, eu sei que a gente conhece o que é o grande comissão. Eu sei que a gente sabe que Gênesis 1 fala que somos criados à imagem de Deus e para ter domínio sobre a terra, mas eu espero que nós podemos ver um pouco hoje, nessa pregação mais temática, que o alvo ou que a imagem que nós precisamos ver é que essa ordem no início está completado durante toda a história. E Deus nunca parou em seu plano para cumprir esse propósito. Esse é o nosso propósito hoje da igreja. Fazemos isso agora através da vitória e conquista de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado por o fato que você nunca desistiu com seu plano. Você nos criou para sua glória. Criou com um propósito para refletir sua imagem e semelhança até o final da terra. E obrigado que você completou esse plano independente de nós. Mesmo que nós pecamos e o plano fica mais dolorido para nós, você também entrou no dor e sofreu para nós, para que esse plano pode permanecer, para que esse plano ainda seja realizado. E agora nós participamos nesse plano com um grande privilégio que nós não merecemos, mas Deus nos dá coragem para entender, como Paulo orou para a igreja em Efésios, Deus, que nós podemos entender
a revelação desse mistério que todas essas bênçãos que nós temos em Cristo, a gente nem entende, nem somos conscientes dessas bênçãos. Mas nós temos tudo em Cristo, cada bênção embaixo dos céus, nos céus e na terra, né? Na verdade, Paulo fala, agora é nós em Cristo, nos ajuda para acordar de nosso sono, nos ajuda para levantar e tomar nosso papel em seu reino, levando as suas leis justas até o final da terra, ensinando-os para ser discípulos de Cristo, praticando e obedecendo todas as suas leis. Isso é o que nós queremos, é o que nós precisamos aqui em Brasil, em toda a terra. Esperamos suas leis justas para transformar nossas vidas e nossas sociedades. Deus está vento para a sua igreja, dá força para a sua igreja, dá misericórdia para a sua igreja. Acorda-nos de sono, levanta líderes, Deus. Nós oremos que você levanta trabalhadores para entrar na colheita, para colher o fruto, porque nós sabemos que os campos estão prontos. Deus, ajuda-nos, ajuda essa igreja a fazer a nossa parte em obediência, para participar e ter domínio sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.